A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora e dando prosseguimento às lições de jovens. Hoje nós iremos fornecer subsídio da lição 10, que tem como título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. O texto bíblico desta lição se encontra-se em Josué, capítulo 10, dos versículos 6 ao 8 e dos versículos 12 ao 14. Então agora nós vamos dar prosseguimento à conquista do povo hebreu na terra prometida. No primeiro ponto, o autor coloca como título Os Reinos do Sul. Então, como começou? Nós estudamos até agora que vemos que o povo hebreu conquistou tanto Jericó quanto a cidade de Ai e foi enganados pelos Jeobenitas que se disfarçaram, mostraram para Josué como se fosse um povo de uma terra muito distante, porém não eram, e assim vieram e fizeram uma aliança, e Josué precipitadamente, assim como os príncipes dos judeus, se precipitaram, não buscaram a Deus para ter a direção nas suas alianças e fizeram aliança precipitadas, e assim essa aliança foi feita. E o que aconteceu após essa aliança? Depois dessa aliança, o que aconteceu? Que está no capítulo 10, de Josué. Os outros reis escutaram que os Giobenitas fizeram uma aliança com os hebreus. E quem encabeçou essa rebelião dos reinos do sul foi o rei de Jerusalém, que tinha por nome Adonisedeque. Então, essa notícia correu. Por quê? Porque Josué conquistou Ai, tinha destruído Ai totalmente, e fizeram ao rei de Ai como se fez ao rei de Jericó. E tanto ao rei como à sua cidade, aos seus despojos, aos seus moradores. E ouviu também, chegou a notícia a ele que agora Gibeão tinha feito uma aliança com Josué. E Gibeão era uma cidade, meus irmãos, grande. Era maior do que a própria cidade de Ai. Inclusive, os seus homens eram tidos como os homens valentes. Então, o rei de Jerusalém uniu alguns reis para combater a Gibeão. E assim eles fizeram. Levantaram-se esses reis. Quais reis? O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis e o rei de Eclon. E eles fizeram o quê? Eles subiram e viraram a Gibeão. Por quê? Porque Gibeão tinha feito um acordo de paz, estava em aliança com Josué e os filhos de Israel. Então esses 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquins e o rei de Eglon, como falei anteriormente, ele e todos os seus exércitos subiram e sitiaram quem? Gibeão, e pelejaram contra ela. Porém, meus amados irmãos, como nós estudamos na lição anterior, o povo de Gibeão agora estava sob a proteção dos hebreus e, consequentemente, sob a proteção de Deus. Por quê? Por causa da palavra dada, os judeus foram obrigados a manter a sua aliança com Gibeão. Quando os Giobenitas foram atacados por um grupo de 5 reis do centro-sul de Canaã, Israel foi imediatamente convocado para defender o seu aliado, porque assim aconteceu. Quando Gibeão ficou sitiada, os mensageiros foram até Josué, e Josué levantou os seus homens de guerra e partiu para a guerra para defender a quem? A Gibeão, porque tinha feito uma aliança com eles, tinha feito um acordo com eles, e agora eles estavam debaixo das bênçãos de Deus, estavam debaixo da proteção de Deus. E o que aconteceu? Então os inimigos do sul se levantaram, e Deus se levanta também para lutar por Israel.
Porque no versículo 8 do capítulo 10 diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Então, Deus agora está lutando por Israel e, consequentemente, por Gibeão. E a palavra do Senhor fala que mais homens morreram daquelas grandes pedras de Saraiva, daquelas pedras que o autor chama de chuva de granizo, que foi aquelas pedras gigantescas que caíram. Foram mais os que morreram dessas pedras que estavam sendo caídas do alto, que era Deus que estava enviando, do que os que foram mortos à espada. Então isso mostra que Deus de fato estava lutando por Israel. Então Deus, desde o início da conquista, estava pelejando por Israel e mostrando que ele era Deus e iria fazer conforme a sua vontade e o seu querer. Porém, uma vontade que tinha como requisito apenas o que, meus irmãos? A obediência do povo de Israel, os cumprimentos dos preceitos divinos, dos mandamentos, das leis morais de Deus. Por isso foi o que aconteceu lá em Ai, quando o quê? Quando Acã e seus familiares esconderam aquela capa babilônica, aquele ouro, aquela prata debaixo da sua tenda, quando foram combater contra Ai, perderam. Por que perderam? Porque Deus já não estava com eles, porque eles estavam em pecado. Mas a partir do momento que eles se santificaram e se voltaram para Deus e reconheceram o seu retiraram pela raiz o mal que tinha contaminado o povo, Deus deu Ai à mão do povo, e da mesma forma aqui contra 5 reis. Depois, nessa batalha, Josué venceu todos esses 5 reis, e o que Josué fez após vencer esses 5 reis em Gibeão? Partiu de cidade em cidade. Então agora destruímos já o seu rei. Os seus reis estavam, esses 5 reis, eles se esconderam numa cova, ou seja, numa caverna, e Josué mandou, então vai lá nessa caverna, coloca pedras nessa caverna e deixa ele lá, mas não faz nada com ele, deixa eles lá. E quando Josué venceu de fato aquela batalha, foi lá agora, tira as pedras da boca da cova e traz os 5 reis para cá. E Josué dá ordem, pisa na cabeça de todos os 5 reis aí, pisaram na cabeça do rei. E a palavra do Senhor fala assim que fala a palavra do no versículo 25 de Josué 10. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E o 26. E depois disso Josué os feriu e os matou, e pendurou em 5 madeiros, ficando enforcado no madeiro até a tarde. E depois disso Josué partiu para a conquista. Foi em cada cidade desse rei conquistar suas cidades, e além dessa cidade conquistar outras cidades. E Deus deu toda essa cidade a Josué, aos hebreus, e livrou o povo de Gibeão desta terrível batalha, que certamente perderiam, porque tinham se levantado os reinos do centro-sul, com seu rei de Jerusalém como líder, para batalhar contra Gibeão, porque ele soube que Gibeão fez um acordo com o povo de Deus. E é mesmo assim que acontece, meus irmãos. Quando o inimigo vê, quando o adversário vê que está se aproximando de você, o descrente, para alcançar as bênçãos de Deus, porque Deus é tão misericordioso que essas bênçãos dele alcançam a todos. E quando tem um não crente com você, que é um crente fiel a Deus, certamente você vai conseguir conquistá-lo para o reino de Deus, vai conseguir conquistá-lo, trazê-lo para os braços do Pai. E o que o inimigo faz com isso? Ele se levanta para batalhar não contra você, mas contra aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem que está se aproximando de você e está descobrindo os caminhos do Senhor. Então ele lança armadilhas, lançam setas para tentar fazer com que aquela pessoa não se achegue a Deus. Mas Deus tem levantado você, e através de você a vitória já está ganha em nome de Jesus Cristo.
Depois destas coisas, o que foi que aconteceu agora? Josué, tendo destruído os reis do norte e do centro, agora se levanta contra Josué os reinos do norte. Agora nós entramos agora no capítulo 11 do livro de Josué. Então os reinos do norte agora se levantam contra Josué. E seu exército era tão grande, meus irmãos, tão grande desses reinos do norte, eram muito maiores que o reino do sul, que a palavra de Deus nos fala que eram em multidões como a areia que estava na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Isso está lá no versículo 4 do capítulo 11. Observe a grandiosidade destes reinos que se levantaram agora para batalhar contra Josué e o povo de Deus. O autor da lição bíblica cita até o Flávio Joséfo, que é um grande historiador judeu da era cristã, que ele alude que eram 300 mil homens só na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra, meus irmãos. Imagine só o tanto de guerreiros que estavam se levantando agora para combater Israel. Porém, o Senhor chega para Josué, no versículo 6 do capítulo 11, e diz: E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos, vocês que vão jarretar agora, e os seus carros queimarás a fogo. Então, meus amados irmãos, o que nós percebemos neste versículo bíblico aqui? Porque o Senhor falou o quê? Porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Obviamente, aqui não o autor bíblico aqui não mostra qual o milagre agora que aconteceu. Não foi anunciado, porque lá, quando os reinos do sul, do centro-sul, se levantaram para combater Gibeão e o povo de Israel se levantou para ajudar Gibeão, Deus operou milagre e o autor cita isso na sua palavra. Na palavra de Deus é citado que Deus mandou pedras gigantes, mandou chuva de granizos e também tem aquele evento histórico que quando o sol se deteve, a lua parou. Então, obviamente, meus irmãos, sabemos que o sol nem a lua para, mas sim a Terra. Mas talvez a nossa galáxia possa ter parado, sei lá, o nosso sistema planetário tenha parado, talvez não, parou tudo, talvez até o nosso universo. Dizem que existem vários universos, mas imagine só, Deus age em benefício do seu povo, era Deus agindo, então Deus detém tudo. Então Deus mostrou o milagre que fez para combater os reinos do sul e do centro, ou seja, os reinos do centro-sul. Agora Deus só diz que amanhã, por essa hora, eu vou entregar todos a eles nas suas mãos já feridos. Mas não mostra qual foi o milagre que foi feito. Porque Deus não precisa anunciar quando vai realizar o milagre. Ele vai lá e faz o milagre, porque a cada vitória, uma nova história e um novo milagre divino acontece. Por quê? Porque as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais. Então, meus irmãos, a gente vê que o povo foi corajoso, sim, foi corajoso, porque se levantavam, iam à batalha com suas espadas, iam para a guerra, mas eles tinham a certeza que ali existia um general na frente dele, um senhor dos senhores e juiz do juiz, rei dos reis, aquele que não perde em batalha, que era quem? Era o Senhor que ia na frente deles. Era o Senhor, e o Senhor disse: vocês vão pegar todos os cavalos dele agora. Agora os carros dele queima tudo. Por quê? Porque Deus fez o quê? Porque a palavra do Senhor fala como? Que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Isso está lá no Salmo de número 20, versículo 7. Então, tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé.
e não nas armas de combate. Então a gente percebe, meus amados irmãos, que a vitória vinha de Deus. Vinha de Deus. Como nós temos falado ao longo dessas aulas aqui, todas as vitórias vinham de Deus, porque era Deus que batalha, porque não era ninguém. Quem tinha condições de parar o fluxo do Rio Jordão para o povo atravessar e ir para a terra prometida? Ninguém, só mesmo o Senhor Deus. Então, meus amados irmãos, nesta vitória aqui contra os reinos do sul, a gente vê o quê? Que eles estavam, os reis do norte, eles estavam atemorizados pela vitória de Israel no sul e no centro de Canaã. Por quê? Porque 31 reis da região norte formavam uma aliança para a defesa mútua. Imagine só, agora lá tinha se levantado 5, agora aqui 31 reis estavam se levantando para fazer uma defesa mútua. Canaã, àquela altura, meus irmãos, era composta de muitos estados pequenos e independentes, sem um governo centralizado. Agora, embora parecesse ameaçadora para Israel a formação da aliança desses reis do norte, essa foi a maneira que Deus usou para reunir todos os inimigos do seu povo em um só lugar para sua inevitável destruição. Então, formando uma frente unida, o grande exército cananeu vinha dotado de armas, como eu tinha falado para os irmãos, de carros de guerra. Tais a pretexto, meus irmãos, deveriam assegurar a vitória dos cananeus. Eles estavam certos que iam ganhar essa guerra, essa batalha. Mas Deus planejaram uma manobra inesperada, que anulou todos os esforços do inimigo. Por quê? Porque a batalha se realizou, meus amados irmãos, num pantanal chamado Águas de Merom, onde as rodas dos carros atolavam na lama. Imagine só no lamaçal o que aconteceria com os carros, o que aconteceria com os cavalos. Ficariam o quê? Inutilizados, meus irmãos. E a Bíblia, meus irmãos, nos dá maiores detalhes sobre este assunto, mas não dá maiores detalhes sobre esse assunto. Mas declara que Deus deu a vitória a Israel. O que está lá em Josué, capítulo 11, versículo 6. Não temas diante deles, porque amanhã, esta hora, já os tenho transpassado diante dos filhos de Israel. Então, meus amados irmãos, a vitória veio de Deus. Então, durante aproximadamente 7 anos, Josué continuou na liderança do povo de Israel e das suas guerras de conquista. Até a data da sua morte, todas as principais batalhas foram travadas e ganhas. Todas as principais batalhas foram travadas e ganhas. Porque no versículo 18 do capítulo 11 fala: por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Então foi uma longa guerra, uma longa batalha que durou muitos anos. Já no ponto 3, meus irmãos, para encerrarmos esse subsídio aqui, tem como título Conquistando o Impossível. Então a gente viu que Josué conquistou os reinos do sul, na verdade o reino do centro-sul, e agora conquistou os reinos do norte. 31 reis se levantaram. Então Josué feriu 31 reis. Agora vem o capítulo 12 do livro de Josué, quando ele vai fazer a lista dos reis que foram vencidos. E foram muitos. Por quê? Porque o ponto 3, subponto 3, fala que Josué feriu a 31 reis. E essa lista está no capítulo 12 de Josué, do versículo 7 ao 24. Vai estar ali mostrando todos os reis que foram destruídos, conforme Josué nos mostra no seu capítulo 12, quando eu falei agora. Então, meus amados irmãos, a gente vê que em todos esses eventos, Josué não deixava de se lembrar de Moisés. Ele sempre se lembrou de Moisés, porque as conquistas que Moisés fizeram não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações... o livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor.
Isso é uma lição muito importante, meus irmãos, porque nós não devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado. E Josué fazia questão de frisar isso em toda a sua conquista. Lembrai-vos das palavras que o servo do Senhor Moisés vos falou. E ele sempre recitava ali os 10 mandamentos, a lei, os princípios morais que o povo deveriam seguir. Então, fazendo um resumo do que a gente viu nesta lição bíblica aqui, que da lição 10, a gente viu que Josué agora vence os reinos do centro-sul, destrói todos. Esses reis foram vencidos quando se levantaram para combater a Gibeão, porque descobriram que os Gibeonitas fizeram uma aliança com Josué. E os Gibeonitas, quando ficaram cercados, mandaram mensageiro a Josué. E Josué levanta-se com seu exército e vai socorrer os Gibeonitas, assim como tinha feito em seu acordo com eles. Depois destas coisas, os reinos do norte se levantam em número de 31 reis para combater a Israel. Porém, o Senhor mais uma vez vem e opera um milagre na vida dos hebreus, entregando todos em suas mãos, porque somente Deus, meus irmãos, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravo conquistasse uma terra excelente, que estava habitada há muitos séculos por outros povos. Imagine só, ex-escravos agora estavam entrando na terra prometida e conquistando todas aquelas regiões, todos os reinos, estavam tudo agora sendo subjugado pelo povo de Deus. Porque quando Deus quer operar, ele faz assim mesmo, meus irmãos. A vitória vem, por quê? Porque temos que confiar no Deus Altíssimo, no Deus que tudo faz e tudo vê. Então, meus irmãos, concluímos com a conquista da terra de Canaã. Então, foi um marco indelével na história do povo hebreu. Então, a partir de agora, não haveria mais maná caído, porque eles entraram na terra prometida, o maná cessou, caiu, e nem água vai sair da rocha mais. Não vai vir codorniz mais também todo dia não voando não para comer não, mas o alimento agora seria produzido pela terra, porque a terra é boa e o Senhor foi que deu. O Senhor que deu aquela terra a ele. Então, meus irmãos, nós temos que entender que naquela terra que emanava leite e mel, a dependência em Deus seria a única forma de viver bem e feliz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Abençoe os irmãos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Na descrição dessa podcast, nós temos um teste online que os irmãos vão clicar no link e vai ser direcionado para responder o teste online. Amém? Compartilhe nossos vídeos, compartilhe entre os jovens e as moças de sua igreja para que possam crescer e aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.